Ok, alô meus amigos, mais um bate-papo com Geraldo Câmara neste filé do Zezé, que é sensacional sobre todos os aspectos. E agora acrescentando assim aquela coisinha que a gente põe a mais, né? Como por exemplo, quinta-feira, 19 horas, meu amigo Israel Lessa, que vai conversar comigo qualquer dia desse, vai vir aqui para ouvir um jazz puro, de primeira. Hã? Não é bom? Ou vem num sábado e às 2 horas da tarde entra um chorinho. Hã? Que tal? É coisa boa demais. Outro dia eu estava até dizendo que essa relação jazz, chorinho, bossa nova é uma relação muito estreita. Eu acho que tudo nasceu do jazz. Eu que sou um fã enorme do jazz, eu assisti há muitos e muitos anos atrás, eu assistia ao jazz em New Orleans, que as pessoas chamam de New Orleans, mas não é? E eu assistia nas barcaças, que embaixo é a comida crioula e em cima é o show de jazz puro. Mas é aquele jazz do improviso. Os caras cantam e os caras tocam no improviso, é um negócio de maluco. Se conseguirem fazer isso aqui, meu amigo, não sai mais daqui nas quintas-feiras. Eu estou recebendo hoje aqui no nosso programa um empreendedorista. Essa é uma terminologia, isso é uma neologia. Empreendedorista é um cara que ensina empreendedorismo na Faculdade Maurício de Nassau. O nome dele é Tony Oliveira e já esteve conosco. Tudo bem, Tony? Tudo jóia, Geraldo. Obrigado pelo Gostou convite. Do empreendedorista? Gostei. Sempre inovando. Você é um inovador eterno. Você é um insatisfeito eterno. Então sempre procurando coisa nova. Vamos lançar essa. Vamos né? sim. Neologismo, né? Tem que documentar para poder ganhar royalties nisso. Para ganhar royalties. Isso. Quais são as bases para que uma pessoa possa vir a ser empreendedor hoje? Tá, Geraldo, partindo do princípio, falando um pouquinho do jazz que você colocou tão bem, o improviso é o que acontece geralmente com os empreendedores, empreendem por necessidade na maioria das vezes, e por consequência disso eles começam a empreender com o intuito de um negócio, e isso é perfeito, e ele vira um empresário. Mas a base para o empreendedorismo é a necessidade de transformar algo em alguma coisa sustentável. Perfeito. Dentro desse contexto, o empreendedor é um eterno insatisfeito, ele é um eterno inconformado com a situação dele. Graças a Deus. E ele busca essa mudança. Então todo dia ele está buscando uma coisa nova, mesmo que ele faça a mesma coisa, do mesmo jeito, só que de uma forma que ele possa ganhar um pouco mais e oferecer algo diferente. A base hoje do empreendedorismo é um questionamento que se faz assim, primeiro as pessoas descobrirem quem são e onde querem chegar, né, que é um tema recorrente. E partindo desses dois eixos, é autoconhecimento, tá? Onde eu vou me familiarizar melhor, qual é a turma que eu conheço, quem é o meu potencial cliente, se é que eu quero realmente abrir um CNPJ. Mas como é que ele pode saber disso tudo se ele ainda não sabe quem é ele, o que ele quer, como você colocou, se ele não teve um entrosamento volátil dentro da família, no sentido de volatilidade de tempo, de espaço, de possibilidades de escolher a vida? E aí vai mais uma provocação, que a ideia do empreendedor é nunca trazer respostas prontas, mas a ideia é a seguinte: a internet aproxima quem está longe e afasta quem está perto. E hoje, se você observar, se você perder a conectividade e nesse dia falta energia, se acende uma vela, as pessoas se reúnem à mesa, como nas cavernas as pessoas se reuniam para discutir. Isso é muito bom. Então, nessa condição, talvez esse contato com as pessoas, esse offline, tenha se perdido um pouco essa concepção de quem eu sou, onde eu quero chegar, e se criado um imaginário simbólico que nem é inalcançável, por exemplo. Entende? Bom, aí eu vivo fora da minha realidade. Eu pergunto uma coisa a você. No caso, por exemplo, que você citou o caso da internet, até me lembra um negócio curioso de ontem. Eu estava aqui há 15 dias com uma neta que mora em São Paulo. E ela veio com o namorado passar 15 dias aqui conosco, ok? Ontem era o dia que ela ia embarcar, e eu olhei para ela assim, sentada no sofá, e ele também, e os dois com os telefones, com os celulares assim. Eu digo, estão falando entre vocês, estão namorando pelo celular. Eu disse, como é que o senhor adivinhou, meu avô? Estavam falando entre os dois, um ao lado do outro. Então isso é um negócio que perde a essência de uma comunicação maior. Isso.
Então, essa conectividade, eu sou usuário das redes sociais, eu faço uso disso muito tranquilamente. Também sou. Mas, por exemplo, sair do estado natural, do conforto de uma cadeira, para ir atrás de uma pessoa para bater um papo, para discutir assuntos, para uma sala de aula, para ouvir situações teóricas diferentes e aí compor novas ideias, é o desafio da juventude de hoje e de quem está querendo empreender no mercado. Tem que ter uma base, não tem como você simplesmente imaginar que um cara criou um aplicativo e ficou milionário. Não tenha dúvida. Não funciona desse jeito. De não jeito funciona. algum. Porque se você Para chegar usuário, a esse aplicativo, ele tem que ter tido uma base. Porque esse aplicativo é gerado para as pessoas. Exatamente. Só se cria algo para as pessoas. Perfeitamente. Então, se você não está conectado com as pessoas, você não sabe para quem vai criar. Muito bem. Agora eu te pergunto uma coisa. Um criador americano chamado John White, se não me engano, eu posso ter me enganado aqui no sobrenome ou no nome, mas acho que John White, ele dizia o seguinte: uma ideia nova não existe, o que existe é uma nova conjugação de velhos elementos. Perfeito. Aí, o que é uma verdade. Perfeito. Não é? Mais ou menos parecida com aquela na TV, nada se cria, tudo se copia do Chacrinha, e por aí vai, ou do próprio Lavoisier. Lavoisier. Não é verdade? Isso. Muito bem. Então vamos ver, vamos pegar esses 3 princípios da coisa e vamos dizer o seguinte: como é que essa turma trabalha se ela não procurar conhecer as velhas ideias e aí a base que você falava? Bom, aí vai ficar no googuismo, né? No googuismo. Então, o Google ajuda bastante, é uma ferramenta fantástica e a gente não se nega a ter que usá-lo, mas o importante é saber o seguinte, que 99% pode ser descartável nesse processo. Claro. Se você não tiver base, não vai saber discernir entre o que presta e o que não presta e aí criar uma ideia que funcione. Perfeito. Mas a ideia, ela precede um projeto. Eu tenho a ideia e o projeto dessa ideia. Muito bem. Tá? Esse projeto, quanto custa, para quem vai, quando eu vou fazer, quais são os resultados, vai ter que ir na validação. É o que o Silvio Meira, o pesquisador do César Recife, fala muito bem, quando ele fala que o que falta nas empresas hoje é o conceito de gente. Mas não gente só pessoas, pessoas, o N de negócio e o T de tecnologia. Muito bem. Gente, eu preciso capacitar, o negócio fazer com que ela entenda o que ela quer produzir e oferecer como resultado. E tecnologia, não tecnologia e conectividade, mas o saber fazer. Muito bem. Tony, houve uma época na minha vida, até de boa memória, Ótimo. em que eu era bem mais jovem, e eu tinha mania de inventar. Não existia tecnologia, não existia a internet, a informática, nada disso. E como é que eu fazia para inventar alguma coisa, patentear e dar certo? Eu buscava o buraco de mercado. Sim. Eu era publicitário. Então eu buscava o buraco de mercado. Eu dizia, peraí, tem alguma coisa faltando aqui nesse restaurante. O que é? O que é que está me incomodando? O que está me incomodando era o que era o buraco de mercado. E eu ia buscar criar alguma coisa em cima disso. Hoje a informática facilita tanto as coisas que você não tem mais buraco de mercado. Isso, mas tem uma coisa que você falou que é bem interessante. Eu era um inventor, um buscador dos porquês. Né? Isso. E esse porquê ele tornou um questionador. Lhe tornando um questionador, você era um insatisfeito. Sem dúvida. Eu não quero só isso. Alguém não está fazendo isso. Eu quero fazer algo diferente. Eu quero fazer algo mais. Então, esse algo mais, esse resultado que se oferecer, isso é o que fazia diferença no mercado e o que faz até hoje. Como a internet, eu não digo tecnologia, mas digo a internet, dá acesso a milhões de possibilidades, as pessoas acham que qualquer coisa que eu vá buscar, eu vá conseguir fazer. Mas se esquece de novo aquele princípio básico. Quem é o meu cliente? Quem é o usuário disso? Quem está disposto a pagar por isso? Então eu posso dizer uma coisinha a mais também para você somar. Nas coisas mais simples você encontra as grandes ideias. Sim. Então por que inverter o processo e ir buscar na tecnologia para chegar àquilo que você precisa e não buscar as coisas mais simples e até chegar na tecnologia? Porque as pessoas investem no efêmero, né? O efêmero ele cria de novo o imaginário simbólico, essa condição o mito. Por exemplo, Steve Jobs criou na garagem da sua casa isso, aquilo. Perfeito. Então você imagina uma pessoa nos Estados Unidos naquela época que tinha uma casa com garagem, então provavelmente teria casa. Né? Teria a casa, teria o carro, perfeito. Alguém teria aquilo. Perfeito. Então, há um ambiente favorável para isso. Com certeza. Pelo menos estrutura física. Com certeza. O resto, a própria cultura daquela nação já incentiva aquilo. Com então, certeza. Você tem que ter uma infraestrutura, você tem que ter questões legais que incentivam e tem que ter gente. Então, gente, negócio e tecnologia. Muito bem. Então, esse princípio é que dá essa aceleração. Muito bem. Então, o empreendedor ele tem que ter essa visão convicta de que ele pode ser também um empreendedor do CNPJ, mas ele pode ser uma coisa chamada intraempreendedor. Foi muito interessante você dizer isso, que eu queria que você repetisse até um pouquinho mais.
a ânsia do CNPJ é uma coisa que está se tornando gozadíssima. Nós estamos aqui assistindo o nosso programa e vamos fazê-lo amanhã com o Israel Lessa, que é o superintendente regional do trabalho Sim. e da Previdência Social, e que ele deve estar ouvindo isso, essa ânsia que nós estávamos falando ainda há pouco, ela pode ser profundamente prejudicial. Sim, pode. Veja o caso das micro e pequenas empresas, como é difícil gerenciar esse volume de pequenas empresas abertas. São 5 milhões, mas pessoas que vendiam pipoca, vendiam cachorro-quente e às vezes não estão preparadas para esse ambiente de burocracia, de cobrança, de responsabilidade. Porque antigamente ela fazia a feira dela com aquele resultado. Exato. Só que agora você tem, além disso, tem um pagamento de imposto. Exatamente. Que talvez tire um pedaço da sua feira, do seu Perfeito. ambiente. Então, assim, mas tem a vantagem de que você passa a ter o INSS, sim, a aposentadoria. Ok, eu sou a favor do empreendedorismo. Também, não sou contra. Eu digo assim, é o zelo pelo resultado. Mas você não precisa não só pensar nisso. Sim. É isso que você defende. Exatamente. Não é? O empreendedor, o empreendedor ele tem que ter na cabeça dele o seguinte: vou partir para um CNPJ, ok. Quais são os critérios que eu tenho que atender para manter aquele CNPJ ativo, funcionando e que eu não me prejudique nem tenha um prejuízo com ele. Ou que ele seja o princípio de tudo. É o planejamento. É o planejamento. É o chamado plano de negócio. É aquele negócio. Eu hoje sou sozinho, tenho um CNPJ, posso ser um microempreendedor, posso contratar um empregado, Perfeito. amanhã eu posso ser uma microempresa, já é diferente, Sim. já vou poder faturar mais, amanhã eu posso ser uma média empresa Isso. e por aí vai, mas há que planejar. Isso, sempre. É inevitável isso. Voltando ao início da nossa conversa, quem eu sou e onde eu quero chegar. É um princípio básico. Quem eu sou? Eu sou um cara formado, não tenho formação, mas eu sou um cara que tem ideias. Então vou pegar um cara que gosta da parte burocrática, cara, vamos criar isso aqui junto. É uma situação. É uma situação. Né? Falando sobre trabalho, hoje o mercado está exigente porque tem uma sobra de mão de obra qualificada e está cada vez querendo mais qualificação. Com certeza. Então, essa questão de que o trabalho remunerado simplesmente vai trazer resultados, acaba criando essa frustração para o empregado, porque o ciclo de vida dele na empresa não é mais de 20, 30 anos. Sem dúvida alguma. A empresa é incorporada, é comprada, é vendida, ela fecha, ela abre outra coisa, então Muito o empregado bem. tem que estar preparado para essa mudança. Aí eu pergunto a você, dentro dessa mudança, dentro dessa coisa, até desse caos que está acontecendo dentro do país, essa coisa do desemprego, essa coisa da empresa grande que precisa se tornar média, da média que precisa voltar a determinados índices de produção que não são mais os mesmos. Sim. Em tudo isso, o crescimento do empreendedorismo individual, ele é latente? Sim. Porque, como eu falei, o empreendedor ele pode surgir da necessidade. Pronto, eu recebi minha indenização e vou vender pipoca na praia, vou abrir uma lanchonete no portão de casa, ou vou alugar um ponto. Mas o que fica na angústia nessa hora é que se tem um recurso, mas não se tem a tecnologia de saber fazer, por exemplo, coxinha. Perfeito. E aí o cara que vai comprar aquela coxinha não gostou daquela coxinha. Exatamente. E ele não vai comprar mais a você e você vai fechar. Ok, Ou vender perfeito. roupa, por exemplo, entendeu? Então, assim, lógico que isso é uma necessidade, não estou dizendo que está 100% equivocado, mas há de se ter um cuidado de planejar minimamente assim, quanto eu preciso ter desse capital investido para fazer minha empresa funcionar. Muito bem. E o que é que eu preciso ter dentro da minha cabeça, em termos de planejamento e de saber o que eu quero? Perfeito. Né? Aí volta para a história do Isso. quem sou eu, para Isso. poder tocar esse negócio à frente. É isso? Porque o ter é diferente do ser. Muito diferente. Né? Então, quando você tem um CNPJ, você tem responsabilidades que não vão apenas na sua vontade. Você tem uma carga tributária, você tem aluguel, telefone, imposto, a própria internet, o site, a divulgação. Tem toda uma construção. É verdade. Como você tem também a hora do intervalo comercial. Show de bola. Nesse programa tem. Você Muito deixa? bom. Agora. Então vamos lá, vamos para o intervalo comercial. Lembrando a vocês um grande empreendimento de duas empresas fantásticas do ramo da construção civil, que são a Teto e a Rava. A Teto do meu amigo Joaquim Santana, eu conheço o Joaquim há 40 anos. 40 anos que eu conheço. É uma figura extraordinária. Foi diretor jovem, com 18, 19 anos, era diretor de uma habitacional, que foi uma das maiores empresas desse país no Nordeste. Muito bem. Pois é, eles estão com um empreendimento chamado Riacho Doce Beach Residence. O nome está dizendo onde é, em Riacho Doce. Agora, repare que genialidade, olha que genialidade daquilo que a gente falava, do sujeito pensar em diferenciar, em ser diferente. Eles fizeram um empreendimento plantado na areia de Riacho Doce, com 303 apartamentos.
todos têm vista para o mar. Todos, sem exceção. Isso é uma ideia genial, que deve ter dado um trabalho enorme aos arquitetos. Agora, o outro detalhe, a praia está tranquila, porque o saneamento básico é deles, feito por eles, dentro do próprio empreendimento. Então, é genial. Vai conhecer o Riacho Doce, que serve para solteiro, casal sem filho, idosos, investidor, para aquele que vai só para o fim de semana, para aquele que vai só para um dia de veranista. Vai por mim, vai conhecer, que realmente vale a pena. Como vale a pena você conhecer para que serve o gás natural, o gás encanado? Para acender meu fogão, você acha? Então vai ali no Passeio Estela Maris e conheça uma lojinha que tem lá chamada Algás Conforto. Ali você vai aprender. Não vai comprar nada, ninguém vai lhe vender nada. Você vai aprender as aplicações do gás natural. Você vai encontrar até um ofurô movido a gás natural. Olha, o futuro vem aí. É bom ir pensando nessas coisas, nas possibilidades e nas alternativas. Olha o empreendedorismo aí falando. Vamos pensar nessas coisas, não é? Como, olha que ideia genial. Aqui na rua Deputado Zelage, né? Na rua Deputado Zelage, logo depois do Palato em direção ao posto, tem uma loja chamada Ecoprime. Sabe o que ela faz? Lava seu carro. É um lava-jato, você olha e não vê nada disso, só vê uns carros de luxo lá, muito bonitos e tal. Gasta meio litro de água e o seu carro sai como se tivesse saído da fábrica. Isso é empreendedorismo. Isso é uma novidade. Como novidade sempre vai ser o filé do Zezé e a bodega do Sertão. Voltamos já.